Graça e paz, meus queridos, nós estamos alegres porque Deus nos deu mais um dia e esse dia é uma oportunidade que nós temos de servi-lo, não é verdade? Eu e você estamos tendo essa oportunidade, louvado seja Deus por isso. Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. Há um hino de nosso cenário, o hino de número 179, que eu quero cantar com os irmãos, juntos, adorando assim o nome do Senhor. Hino 179, saudação. Cantemos então esse hino em nome de Jesus. Saudamos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor, vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois Ele tem nos dado real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho Jesus escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos na hora celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Muito bem, depois de cantarmos esse hino tão belo, tão bonito, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 84, verso de número 1 até o verso número 3. Salmo 84, de 1 a 3. Abra comigo a sua Bíblia e vamos fazer a leitura aqui e você vai nos acompanhar aí. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha alma exultam pelo Deus vivo. Então, o finalzinho diz: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Nós estamos aqui para adorar a um Deus vivo, que controla e governa com a sua mão forte todas as coisas que estão à nossa volta, inclusive a sua própria vida. Quero te convidar a fechar os olhos e nós vamos então orar nesse instante ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque temos nesta
nesse dia a oportunidade de cultuar ao Senhor, de servir ao Senhor, de caminhar na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que nos acompanham. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor nesta hora. Pois assim nós oramos, gratos, e pedindo ao Senhor que de fato venha nos visitar com a Tua boa mão, limpando o nosso coração de todo pecado, de todo mal, de tudo aquilo que nos assedia, de tudo aquilo, ó Pai querido, que de fato nos leva a distanciar-se do Senhor, pois nós queremos estar bem próximos do Senhor, crescendo na graça, no amor do Senhor. Trabalha o nosso coração, coloca no nosso coração a alegria e o prazer de servir a um Deus que é vivo, e que o Senhor seja honrado em todos os nossos atos e ações. Assim oramos, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ter os cânticos que vão ser dirigidos e ministrados pelos irmãos do Ministério Juntos em Cristo. Vamos louvar ao Senhor? Os irmãos estão com a palavra nesse instante. Boa noite, irmãos. Hoje nós estamos aqui dando continuidade no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, hoje de uma forma diferente, mas com a mesma essência, com o mesmo fervor, com o mesmo temor ao nosso Deus, que é único, é digno e merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Lá em Salmo 103:1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. E é isso que nós vamos fazer neste instante, nesta noite, aí na sua casa, onde você estiver, que você possa louvar o Senhor, engrandecer o nome dele, porque ele merece o nosso louvor. Eis aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos e ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu.
coisas em que nós podemos confiar. Então vamos louvar o nosso Deus dizendo: grande é o Senhor, muito digno de louvor. A palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O momento é tenso, é difícil, mas nós cremos que nós podemos confiar em um Deus que tudo pode, um Deus que é grande. Cidade
palavra do Senhor em Salmos 9:9 diz: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Então, quando a gente estiver passando por momentos difíceis, nada melhor do que entregar tudo nas mãos do Senhor, entregar as nossas aflições, entregar as nossas ansiedades, entregar os nossos medos. É isso que a gente vai fazer com este louvor, entregar tudo a Ti. Porque a palavra do Senhor nos fala que é esses os adoradores que eles procuram, que o Senhor procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, louve em sua casa em espírito e em verdade, não importa o lugar que você está, importa que você esteja louvando o Senhor de todo o seu coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade.
Sabemos, ó Pai, que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, falando, Senhor, a cada coração nesse instante, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. E que esses louvores possam chegar até o Teu trono de graça, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai, que somos imperfeitos, somos pecadores, ó Pai, por isso carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, ó Pai. Renova as nossas forças nesses tempos, ó Pai, de isolamento, que nós possamos estar, ó Pai, focados em Ti, olhando sempre para o Senhor, ó Pai, olhando sempre para a cruz, olhando sempre para o Teu amor, ó Pai, que é sem medidas, o Seu amor, ó Pai, que transborda e que nos cobre, ó Pai, nos protege de toda aflição, de todo medo, de toda ansiedade, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo esses sentimentos dos nossos corações e que nós possamos estar firmes, sempre, ó Pai, confiando no Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e nós adoramos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois de cantarmos esses hinos de louvor ao Senhor, de adorá-lo, de bendizê-lo, agora vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes de abrirmos o texto da palavra de Deus, e você vai abrindo aí a Bíblia, enquanto eu dou aqui algumas iniciais, Salmo 100, verso de 1 a 3. Quero meditar com os meus irmãos e com você que nos vê nesta hora, no Salmo de número 100, verso de 1 a 3. Abra aí. Muito bem. Em dias de confinamento, a gente pode pensar assim, né? Aonde encontrar alegria para a gente poder servir ao Senhor? Porque o confinamento até no início era muito bom, a gente não ficava muito entediado, não é verdade? Mas agora, aonde encontrar alegria para servir ao Senhor? Aonde ter, de fato, esse tempo prazeroso na presença de Deus? E alegria, na verdade, é algo que faz parte da nossa vida. E diante das várias situações que a nossa vida nos acomete, diante das várias facetas da nossa vida,
nós podemos fazer então uma pergunta para você: aonde podemos encontrar alegria para poder servir ao Senhor? Portanto, quero te convidar a ler comigo o Salmo 100, verso de número 1 ao verso número 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Fale ao nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Voltando então, queridos, aqui ao nosso texto, é um texto bastante conhecido, é um texto que fala, inclusive, é como se fosse um hino de ingresso ao templo, é um salmo de ações de graças, é um salmo de dar graças a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós. E aí, como eu falei no início, a gente precisa pensar nisso. Nesse tempo de confinamento, como é que a gente vai ter uma alegria bem presente, uma alegria todos os dias e a todo instante? Na verdade, estou falando de uma alegria para servir a Deus. E de repente você tem alegria para fazer uma série de coisas, mas é a alegria de servir a Deus. Você está sentindo falta da igreja, das reuniões presenciais, do convívio dos irmãos, do abraço dos irmãos, do aperto de mão dos irmãos? É fato que sim, mas a gente precisa agora ver, à luz desse salmo, que nós temos que ter a alegria no Senhor. E aí, quero caminhar com os irmãos nesse instante, pensando com vocês algumas situações. Primeiro, dizer para vocês que, quando lemos esse texto, que é um texto bem lido pela igreja nos nossos dias, é um texto que fala do povo de Deus ou do povo de Israel. O povo estava em cativo, estava preso, estava sem liberdade, estava de fato num cativeiro. E agora, voltando desse cativeiro, que foi um cativeiro longo, que foi um cativeiro por vários anos, e aí eu estava fazendo uma reflexão e pensando, teve pessoas que passaram por essa geração que pediram a Deus: Deus, livra-nos deste cativeiro. Mas foram pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o livramento de Deus desse cativeiro. Oraram, mas não tiveram a oportunidade de ver esse livramento. E agora, essa outra geração que chega é uma geração que consegue ver que durante vários anos em que o povo orou por libertação, até Deus levantar um que pudesse libertar, de fato, essas pessoas agora desfrutam da bênção de poder sair daquela situação de cativeiro e voltar agora para o lugar a qual eles tinham. E é interessante pensarmos, meus irmãos, que a gente pode extrair desse texto de Salmo 100, verso 1 a 3, algumas lições. A primeira, eu queria fazer menção de uma situação. Você já foi salvo de alguma coisa? De uma enfermidade, de repente, que te trouxe grandes prejuízos, grandes constrangimentos? Essa semana eu estava presenciando num canal de televisão um senhor já de uma avançada idade que teve o coronavírus e ele estava de fato alegre porque tinha vencido a enfermidade e ele tinha sido salvo da morte. Ele estava alegre, ele estava feliz, ele estava dizendo: olha, estou alegre porque recebi essa bênção. Louvado seja Deus. Mas a primeira coisa que nós vamos pensar, meus queridos irmãos, é o fato de que Deus tem nos salvado. Deus tem nos salvado. E Deus salvou o povo de Deus. O versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A expressão que eu quero chamar a sua atenção aqui nesta oportunidade é: o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles haviam pedido, orado por vários tempos, várias épocas, e agora o que acontece? O Senhor está de fato restaurando, trazendo salvação. Então eu penso que um dos motivos de alegria que tem que invadir o nosso coração, o coração daqueles que servem a Deus, e ter como um principal álibi de alegria,
é saber que Deus nos salvou. Isso tem que alegrar o nosso coração. Isso tem que renovar as nossas forças. E é isso que eu queria pensar com vocês. Ter a alegria da salvação. Você está sujeito às aflições, às angústias dos nossos dias, é claro. O povo, naquela época, ficou por muitos anos preso ao cativo, nas mãos dos babilônicos e assim por diante. Mas Deus, no tempo certo, trouxe o livramento. Louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, assim como o povo de Deus daquela época foi liberto do cativo babilônico, eu e você, no dia em que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e nos rendemos a Cristo, nós também fomos libertos. Aliás, Colossenses capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo, verso 13, aliás, o apóstolo Paulo diz assim: Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que aconteceu, queridos, é que Deus, Ele nos libertou. Nos libertou de quê, segundo o apóstolo Paulo? Nos libertou do reino das trevas. E aí, além de nos libertar, Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Esta, então, é uma alegria que nós temos em nosso coração. Saber que Deus nos salva, que Deus nos dá esta grande bênção pela qual nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor. Mas há uma segunda bênção, queridos, que nós vamos pensar, há pelo menos um segundo motivo para termos alegria no Senhor. E eu quero ler com vocês o versículo número 2, que diz assim: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aqui a gente observa que, em primeira instância, quando o povo recebe a libertação das mãos de Deus, o que a gente percebe é que, de fato, há um sorriso, há um lábio contente, alegre pela a bênção da libertação. Há júbilo na língua. E aí, o povo que morava em volta percebeu e viu que aquele povo era diferente. E aí eles chegam a dizer assim: de fato, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando os vizinhos nos olham, sejam vizinhos da igreja ou vizinhos da nossa própria casa, onde nós moramos, da nossa rua, será que os vizinhos estão vendo em nossos lábios alegria? Estão vendo os nossos lábios cheios de júbilo? E eles poderão dizer assim: olha, realmente Deus tem feito grandes coisas na vida dos queridos. Então fica aqui uma questão de proclamação, uma questão de anunciação, de falar do nome de Deus. E nesse texto fica bem claro, meus queridos, que os vizinhos estavam recebendo bom testemunho do povo de Deus, e eles estavam dizendo que o Senhor estava fazendo grandes coisas e eles estavam alegres por isso. Então, o louvor, a manifestação do ato de louvar a Deus. E nós louvamos a Deus de várias formas, quando nós oramos, quando nós cantamos, não é verdade? Então, não deixe de proclamar. Nesse tempo de pandemia, de confinamento, louve ao Senhor, testemunhe do nome do Senhor. Não seja mais de repente, a entrar na onda das pessoas e começar a murmurar, a reclamar, a politizar as coisas, mas seja alguém que de fato pregue o nome do Senhor Jesus e tenha nos seus lábios um motivo de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 2 de Efésios, no verso número 10, diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então fica aqui a nossa segunda parte. A primeira é um motivo que devemos ter de sempre adorar e ter alegria no Senhor, é de saber que Deus nos salvou, de saber que Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. A segunda coisa é saber que nós temos no nosso lado a oportunidade de proclamação, de anunciação, encher os nossos lábios daquilo que Deus fez por nós, para que as pessoas possam ver que Deus tem feito grandes coisas por nós.
Mas eu termino, queridos, aqui a minha breve reflexão nesta oportunidade, me atendo ao verso número 3, que diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Ou melhor, verso número 3, apenas a parte B do versículo. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Então, quantas coisas o Senhor tem feito por nós? Já parou para pensar? Nesses dias, quantas coisas Deus fez por nós? E aí o povo de Deus está dizendo assim: olha, o Senhor tem feito grandes coisas por nós e é por isso que nós estamos alegres. Desenvolver gratidão no nosso coração por um tempo de confinamento, um tempo que você está sem liberdade de ir e vir, é muito ruim, mas se faz necessário. Eu creio, meus irmãos, que Deus quer do nosso coração um tempo de gratidão também, um tempo de não só pedir, mas um tempo de agradecer, um tempo de suplicar a Ele que de fato nos faça enxergar que deveremos ter também no nosso coração um sentimento de gratidão. Aliás, o salmista expressa aqui toda a sua adoração a Deus ao confessar que Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que de fato estava caminhando com o povo de Deus. E nos nossos dias, Deus continua caminhando conosco. Deus continua andando conosco. Não temos a menor dúvida quanto a isto. É interessante, meus irmãos, ao pensar que o nosso trabalho tem que ter o mesmo sentimento de João. João diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, nessa terceira ideia aqui, agradecer a Deus, ter a motivação de uma alegria grande do Senhor, é exatamente termos um coração reconhecendo quem é Deus e o agradecendo por aquilo que Ele tem feito por nós. Reconhecer o que Deus faz. Nós somos muito ingratos em alguns momentos. Nós não reconhecemos. E a Bíblia nos convida, a sua palavra nos convida a agradecer a Deus para que Ele de fato seja honrado. Paulo escreve no capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso de número 5, o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6, pois eles, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, ou de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, que está debaixo, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meus queridos irmãos, eu já quero terminar aqui a minha palavra dizendo o seguinte: não devemos trabalhar para Deus pensando em obter algum ganho de Deus. Eu sirvo a Deus e Deus tem que me dar isso. Não é isso. Você serve independentemente se Ele dá ou não. É um tempo de agradecer. É um tempo de colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Ainda ontem eu estava falando com uma missionária por telefone lá na Inglaterra, missionária Marilene Lídia Garcia, e ela dizendo que o seu esposo, nosso colega pastor Timothy, estava servindo a prefeitura da sua cidade como voluntário, indo até os locais onde estavam os grandes riscos, devidamente equipado, e fazendo compra, ajudando as pessoas. E eu falei assim, que coisa boa, Num tempo de pandemia, ele está podendo servir ao Senhor. Poderia estar em casa, confinado, mas não, se colocou à disposição para servir. E é esse o convite que as Escrituras nos faz: servir ao Senhor com alegria.
É quando você serve a Deus com alegria, você também serve ao próximo, é a mesma coisa. Você serve ao próximo e servindo ao próximo você serve a Deus e tem que ser com a mesma alegria. Não podemos mudar aí o nível dessa alegria. Portanto, querido, não perca a oportunidade de renovar a sua alegria agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Primeira coisa, seja alegre para com o Senhor, porque Ele te deu a salvação, Ele tem te salvado, Ele tem te dado a libertação de males, a salvação em Cristo. A segunda coisa, querido, é que nós precisamos, na verdade, ter nos nossos lábios um cântico de louvor a Deus, para que as pessoas aí fora, isso é um ato de proclamação, de anunciação, para que as pessoas vejam de fato quem somos nós. Nós somos o povo de Deus e temos então a grande alegria de saber que Deus é a nossa força e aí poder dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E por último, nós precisamos ter motivos para reconhecer de fato que para com Deus nós somos devedores. Nós devemos a Deus porque Ele faz tudo por nós. E muitas das vezes nós somos ingratos, não conseguimos agradecê-lo por aquilo que Ele faz por nós. Portanto, a minha oração é que Deus trabalhe no seu coração e te dê esse espírito e essa alegria de servir ao Senhor, servindo ao próximo, servindo as pessoas que estão do seu lado, até mesmo alguém da própria família. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus. Nós queremos orar. E eu quero orar pela sua vida, já encerrando o nosso momento aqui. Que Deus possa te abençoar, querido. Te dar uma semana assim de vitórias, uma semana de boas notícias, uma semana de fato onde Deus seja o centro da sua casa e você o honre como Deus e como Senhor. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos para você, que é da Igreja Presbiteriana do Novo Eldorado. Para você que não é, mas que está nos vendo, que Deus abençoe a sua casa e te abençoe ricamente no nome dele. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra e agradecemos ao Senhor porque é esta palavra revelada a nós que hoje nutre a nossa fé, que fortalece a nossa esperança e que nos dá, ó Deus, o sentimento de termos sempre um coração agradecido pela salvação que temos em Cristo e a salvação nos nossos dias desse tempo de pandemia. Oramos também, Pai querido, para que o Senhor de fato coloque não só em meus lábios, mas no lábio dos teus servos um motivo de gratidão, que cante, que proclame, que exalte, para que as pessoas vejam, ó Pai querido, que o Senhor tem feito grandes coisas pelo teu povo. E por último, ó Deus, que de fato o teu povo possa reconhecer, possa agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus generoso, um Deus que de fato nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Possamos reconhecer que somos devedores diante de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pois assim nós oramos com gratidão, oramos no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meu querido. Que o Senhor Jesus possa te abençoar grandemente e que você possa estar conosco, quem sabe, o mais rápido possível. Ainda estamos em reuniões não presenciais. Nossa igreja, como as demais, estão fechadas. Mas eu quero te convidar a nos acompanhar aqui pelas redes sociais de nossa igreja, pelo Instagram, @Novo Eldorado. Nos procure lá, querendo nos enviar um pedido de oração, querendo fazer parte do nosso grupo, muito bem-vindo. Ou nos acompanhe pelo YouTube, temos também lá no YouTube, Igreja Presbiteriana do Novo Eldorado, o canal da igreja que você pode participar e acessar os conteúdos que a igreja está disponibilizando para você. Tá bom, querido? Mas quando vier o tempo de estarmos presencialmente, você querendo vir à igreja, será muito bem-vindo em nome de Jesus. Rua Ipuera, 128, bairro Novo Eldorado, aqui na cidade de Contagem. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.